Boa noite, gente. Boa noite. Gente, fala sério. Quem tá feliz dessa nossa reestreia, né? Porque a gente tá reestreando, não é bom? Ninguém aguentava mais ficar se olhando só na telinha, não é verdade? E eu tava comentando com o pessoal aqui, depois que começou a pandemia, é a primeira vez que eu tô também falando num evento de atuação presencial. Tô reestreando. É uma grande alegria estar aqui com vocês. O amor que a Ana falou é super recíproco. E desde que nós começamos a Ponte de Amor, que é o grupo de apoio à adoção, né? Ficar de olho no relógio aqui, porque eu quero dar tempo para vocês perguntarem. A Ponte de Amor é o grupo de apoio à adoção lá de Uberlândia, né? Do qual nós fazemos parte, somos cofundadores dele. E desde que nós começamos a Ponte de Amor, eu quero dizer que vocês, Semente, sempre foram uma das nossas grandes referências, sabe? Aquele grupo assim que eu vivia grudando, principalmente no pé da Ana, né? Ai, me manda isso, como que você faz isso? Como que vocês fazem aquilo? Aí depois eu vim aqui uma vez, fiquei hospedada na casa do Paulo e da Mari, fazia um monte de pergunta para eles. Vocês sempre nos ensinaram muito, muito, né? E é um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco daquilo que a gente tem aprendido também. A Ponte de Amor está fazendo 10 anos esse ano, né? É uma data importante. Então a gente está bolando algumas comemorações lá. Mas, como a Ana falou, eu só queria dizer que a minha formação é Direito, mas depois eu fiz uma pós em Terapia Familiar Sistêmica. E depois eu estudei algumas coisas de coaching, mas aí eu fui para o estudo dos impactos do trauma na vida da criança e do adolescente que vive situações difíceis, que vêm de lugares difíceis, né? É claro que essas crianças não são só as crianças que chegam nas instituições de acolhimento, nas famílias acolhedoras, nas famílias reintegradas, extensas ou adotivas. E é claro que todos nós passamos por dificuldades, por situações até mesmo com potencial traumático na infância. Todos nós com certeza tivemos os nossos traumas, né? A gente teve os pedaços muito difíceis que deixaram marcas na nossa história, mas provavelmente muitos de nós já conseguimos elaborar a maioria deles. Mas o fato é que a gente ainda carrega algumas marcas dessa história, né? E isso acaba impactando justamente nesse tema que a gente vai conversar hoje, né? Autorregulação, limites, enquanto pais. Não tem como eu me disponibilizar a ser pai, mãe de uma criança, ou de algumas crianças, ou de adolescentes, por meio da adoção, sem eu me dispor primeiro a ficar de bem com a minha própria história. É incoerente e a gente vai passar por uma estrada muito esburacada, difícil. A gente vai precisar usar um off-road assim, bem potente. Se a gente, antes de olhar, antes de continuar nesse processo, né, de aceitar, de receber esse filho, se a gente não olhar para a nossa própria história. Estava contando para a Ana e para a Alda que hoje ninguém tem problema em casa, né, gente? Lá na minha nunca acontece. E aí eu tô agora há quase, sim, ia fazer mais de um mês que eu ia ficar fora de casa. Mas aí no final de semana passado eu não aguentei, eu corri lá em Uberlândia. E ao todo eu rodei 1.000 quilômetros só para passar sexta-noite, sábado e domingo com meu marido e com a minha outra filha, porque eu estava morrendo de saudade deles. E aí hoje ele estava conversando comigo, estava vivendo uma situação com a filha que está lá, né? E aí eu vi que ele estava assim, muito irritado com aquilo e tal. Eu comecei a conversar com ele e tal. E aí eu brinquei com ele ainda, falei, né, olha, escreveu pelo WhatsApp. Eu não vou querer bancar terapeuta com você aqui, não, porque eu não sou sua terapeuta. Mas, assim, eu só quero compartilhar uma coisa que está sendo, assim, bem importante para mim, que está me marcando muito. Eu até postei no meu Instagram e no meu Face. E eu coloquei alguma coisa justamente que tem a ver com isso. O nosso passado, que eu escrevi mais ou menos isso,
O nosso passado, ele não determina quem nós somos. Certo? Não é o nosso passado que vai determinar a minha história. Certo? Eu posso mudar a minha história a qualquer momento. Mas o meu passado, ele vai construir as lentes por meio das quais eu vou me relacionar comigo mesmo, com o outro e com o mundo. Por isso que é importante eu ficar de bem com a minha história. Por isso que é importante eu olhar para essa história e aquilo que não está bem resolvido, eu ir buscando resolver. E como que eu vou resolver? Existem vários caminhos, cada um tem os seus. Tem gente que vai para terapia, tem gente que vai procurar fazer parte de um grupo de discussão daquele assunto, tem gente que vai buscar ajuda na igreja, no ambiente religioso. Cada um sabe, tem gente que tem uma amiga, né, ou um amigo que confia muito e vai conversar com ela e às vezes só da gente falar sobre aquilo a gente já consegue ressignificar muitas coisas, só de sermos ouvidos. Tem gente que precisa pedir perdão para alguém, né? E muitas vezes é alguém que não foi nem você que machucou, é essa pessoa que te machucou. Mas esses machucados foram gerando em nós sentimentos de mágoa, de amargura, que acabou que não ficou legal, né? Que ficou pesado pra gente. Porque quando a gente não perdoa alguém, a gente pode estar do outro lado do mundo, mas essa pessoa está bem pesada aqui nas nossas costas, né? E eu gosto muito de uma frase que a doutora Karen Purvis, né, que foi a idealizadora do TBRI, essa abordagem que a Ana falou que a gente estudou. E a Karen Purvis, quando eu tive o privilégio de ouvi-la, foi muito impactante. Então, algumas frases dela eu carrego comigo assim pro resto da minha vida. E uma delas é quando ela fala... Puxa, eu ia citar uma frase dela que agora me deu branco de qual delas esquecer. Eu vou lembrar agora mesmo. Mas o que eu quero te dizer, uma das coisas que ela fala é que toda criança, para se tornar um adulto bem-sucedido, ela precisa construir um senso de identidade, de valor e de propósito. Será que nós, enquanto adultos, nós já construímos dentro de nós esse senso de identidade? Eu sei quem eu sou. Quando as pessoas perguntam pra gente assim, quem é você? O que vem na sua cabeça? Não precisa responder, só pensa. Como que você responderia essa pergunta? Talvez alguns de nós aqui pensaram assim, não, eu sou advogado, eu sou professora, sou pai de 2 filhos, moro em Jundiaí, né? Mas isso não fala de quem eu sou. Isso fala de algumas das minhas características, dos meus papéis. Mas quem eu sou? Não, eu sou a Sara. Eu sou a Sara, filha do Vargas e da Sônia. Eu sou a Sara, esposa do Rodrigo. Não é só ele que não deixa eu esquecer. Eu também não esqueço que eu sou esposa dele. A gente fez 25 anos de casada agora, gente. Delícia, né? Tô até de aliança nova, viu, Ana? Depois você olha minha aliança nova. Eu sou mãe do Lucas, um grande milagre de Deus, tá ali atrás. E eu sou mãe da Kelly e da Kathleen, que são gêmeas, 2 presentes vindos do céu pra gente. Eu sou mãe da Jéssica, que agora vai me trazer para mais perto de vocês com mais frequência, né? Porque ela veio estudar em São Paulo, está fazendo faculdade aqui. Eu adoro música, gosto de ouvir música, gosto de cantar. Apesar de eu não saber direito, eu gosto de tocar violão, eu gosto de cozinhar. Na verdade, o que eu gosto mesmo é de gente. Adoro estar com pessoas. Mas eu também sei ficar sozinha. Eu curto ficar sozinha de vez em quando. Parece que eu descubro muitas coisas quando eu tô sozinha. Então, assim, pegar essa estrada de Uberlândia pra cá, pra mim é tranquilo. Ou eu coloco música, ou eu coloco alguns podcasts, venho ouvindo, e aquilo, assim, vai gerando 1000 ideias. Eu descobri isso ao longo da caminhada, que eu sou uma visionária.
Eu não sabia que eu era, mas eu sou. Você está vendo como que é diferente a gente falar de quem a gente é? Eu gosto de quase tudo, mas agora eu acabei de optar por tentar ter uma alimentação um pouco mais saudável, né? Porque eu passei por uns perrengues aí de saúde recentemente, então eu preciso me cuidar quanto a isso. Eu podia falar um monte de outras coisas de quem eu sou. Eu sou uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. A fé é um elemento muito forte na minha vida. E você? Quem é você? A gente precisa saber quem a gente é. E quem a gente é tem tudo a ver com a nossa história. Hoje nós estamos aqui como postulantes à adoção ou como pais por adoção, porque de alguma forma a nossa história nos trouxe até aqui. Uma vez eu estava fazendo a minha pós em terapia familiar e ela era em terapia familiar sistêmico, construcionista e psicodramático, nome gigante, lá na PUC, em Goiânia. E aí justamente a gente estava tendo uma aula de psicodrama e foi pedido um voluntário para fazer uma dramatização lá, né, uma vivência. E aí eu me dispus e fui lá. E aí a minha professora explicou, né, que eu ia ter uma conversa com a cadeira vazia. Então ela falou, você vai escolher uma pessoa com quem você se relaciona e tal, e você vai pegar uma questão que você tenha para resolver com essa pessoa, qualquer questão, pode ser uma viagem a fazer, qualquer questão que você queira resolver, qualquer situação, não precisa ser nada profundo demais não. E você vai conversar com essa pessoa. Então eu sentava nessa cadeira de cá e eu era eu. Aí eu falava e tal, tentava resolver aquilo, aí eu levantava e eu sentava na cadeira de cá, e eu tinha escolhido meu pai, né? E aí eu era o meu pai. Então quando eu sentava de cá, eu era ele e eu entrava dentro mesmo da história do meu pai, do jeito do meu pai, dos pensamentos dele, dos sentimentos dele. Eu já tinha meus 4 filhos naquela época. E sabe o que eu descobri naquele dia, naquela manhã de sábado? Desde quando eu era solteira, eu tinha o desejo de ter filhos por adoção. Por quê? Eu não sabia até então. Naquele dia, eu descobri uma chave. O meu pai, ele fazia parte de um grupo de 9 irmãos. E ele era um dos mais novos, ele era o penúltimo. Quando ele estava com 8 anos, o meu avô, se chamava João, ele trabalhava numa mina. E essa mina estava prestes a desmoronar, e ele era responsável por ela. Então eles já tinham desocupado tudo lá, não iam mexer mais naquilo porque ela estava prestes a cair. E ele falou assim, eu preciso ir lá dentro porque eu tenho que ver uma coisa. Não, seu João, não vai, eu preciso ir. E ele foi, quando ele estava lá, a mina caiu e ele morreu soterrado. No mesmo ano, por uma infeliz coincidência, a minha avó, que se chamava Estelita, eu tenho o nome das 2 avós, meu nome é Sara Estelita, e a minha avó Estelita, ela pegou tifo, teve febre tifoide, e naquela época não tinha tratamento para isso, e ela também veio a óbito, e os 9 ficaram órfãos. E meu pai contava que eles foram então divididos, enquanto irmãos, foram para a casa dos tios. Esses tios tinham programado receber os sobrinhos para criá-los, né? Não. Eles desejavam eles como filhos? Não. E aí eles ficavam um tempo na casa de um tio, até que eles aprontavam demais, aí mudava, ia para a casa de outro tio, e foi assim. E meu pai falava uma frase que até hoje, quando eu falo, quando eu me lembro, me dói muito, as lágrimas me vêm aos olhos. Ele tinha a seguinte fala, até que aos 18 anos, eu entrei no exército, e eu encontrei no exército a minha mãe. O exército foi como que uma mãe para mim. Foi o lugar onde ele conseguiu se sentir pertencente,
aceito do jeito que ele era, reconhecido. Mas pensa que lugar mais frio, distante, até mesmo perigoso, hostil muitas vezes. E naquele dia, eu não dei conta da dramatização lá, eu comecei a chorar, porque eu entendi que eu queria ter filhos por adoção, porque de alguma forma eu queria curar a orfandade do meu pai. Então as nossas histórias, elas nos trazem ao lugar onde nós estamos. Se você parar para pensar na sua, e por favor pare e pense, porque a verdade é que eu jamais seria capaz de curar a orfandade do meu pai. E eu tive um relacionamento lindo com ele, principalmente depois que eu me tornei adulta. Meu pai era meio implicante, então assim, quando eu era criança, adolescente, sabe aqueles... Ele era meio crianção, assim. Então a gente brincava por causa do bife. Ele falava, você tá pegando bife maior? Eu não tô, não. Eu sou criança, eu sou adolescente, eu tô em fase de crescimento. Eu preciso comer muito. Ele, não pode comer muito, não. Senão você vai ficar gorda. Gente, eu era um palito de tão magrela que eu era. Então ele implicava comigo por causa de comida. Ele implicava comigo porque eu era magrinha e não sei o que. Ele brincava muito comigo. Toda vez ele tinha que dizer não primeiro, para depois dizer sim. Aquilo me irritava tanto. Eu tinha que implorar as coisas para ele. E no final ele me dizia sim. E era um jeito dele de brincar comigo. Na vida adulta a gente se torna extremamente amigos. E quando meu pai vai ficando mais velho, eu sou a caçula lá de casa. E eu fui, e ainda sou, né, a filha que teve o privilégio e a responsabilidade de cuidar dos pais na velhice. Nós éramos 3 irmãos. Meu irmão faleceu no ano em que eu casei, ficou doente e faleceu. E a minha irmã mora nos Estados Unidos, né, lá na divisa com o Canadá. Ou seja, ficou eu aqui no Brasil, né. Eles estavam no sul. Quando meu pai adoeceu, eu trouxe meus pais para Uberlândia. E isso foi quando o Lucas era pequenininho. O Lucas está com 24 anos, então isso já tem mais ou menos 23 anos. E meu pai faleceu há 4 anos atrás. Sabe quando uma pessoa muito, muito especial vai embora? E é claro que vai deixar saudade. Mas no dia em que a gente estava lá no velório, no funeral do meu pai, eu senti uma gratidão tão grande por tudo o que eu vivi com ele. Sabe aquela sensação de, cara, tudo que eu podia fazer com ele e por ele, eu fiz. A minha irmã já não teve o mesmo sentimento, porque eu tinha 12 anos quando ela mudou para os Estados Unidos e ela veio aqui poucas vezes, porque é muito caro, é muito longe e tal. Então ela sofreu muito mais do que eu, porque em mim havia aquele sentimento assim de que eu podia viver com meu pai. Eu vivi. Meu pai ficou doente N vezes. Quem que era a filha que ficava no hospital com ele, que até ajudar a trocar a fralda quando era necessário, ajudava a dar banho. A filha em quem ele confiava. Na terceira idade ele não gostava de viajar sem mim. Você via nas fotos a carinha dele, assim, ele não gostava de viajar sem mim. E sabe aquela coisa de gente mais velha que não gosta muito de sorrir, né, pra foto? Então vai tirar foto assim. Aí eu, pai, sorri. Aí ele faz assim. Eu, pai, por que eu fazia assim? Porque eu fazia ele. Toda vez. Não era Lucas e Kelly? Ele nunca cansava de rir daquele E aí a gente pegava aquele sorriso mais gostoso dele, né, na fotografia. E por que eu estou falando isso com vocês? Porque relações são adoções. Meu pai, ele me adotou. E eu o adotei. Apesar de eu não ser filha por adoção. Eu sou filha bisológica, como diz o Sade, né? Mas a gente precisa se adotar nessas relações. E para eu adotar o outro, a primeira pessoa que eu preciso adotar é a mim mesmo. Isso é até bíblico, né?
Jesus falou isso. Que a gente deve amar o nosso próximo do mesmo jeito, assim como, não é do mesmo jeito? Como eu amo a mim mesmo. Isso quer dizer que se eu não me reconheço, se eu não me aceito, se eu não me amo, se eu não estou bem comigo mesmo, vai ser difícil de eu aceitar, de eu receber, de eu acolher, de eu amar outra pessoa. E muitas vezes, gente, aliás, eu acho que quase todas as vezes, quando a gente chega na adoção, a gente chega com alguns buraquinhos dentro de nós que a gente espera que a adoção venha a preencher. Eu me lembro uma vez, a gente estava com uma turma de postulantes à adoção, que eles tinham, por algum motivo, eles tinham ficado pendurados lá na avaliação psicossocial do fórum, né? Porque essas assistentes sociais e psicólogas do fórum são dureza, né, gente? Brincadeira aqui com a minha amiga Ana. E aí, eles vinham, então, eles são enviados para Pontes de Amor. E aquela foi a gente sempre atendia essa pessoa, ou o casal, ou o par, né? Individualmente. E a gente começou a ver que as demandas eram muito semelhantes. E a gente estava com pouco tempo para atender todo mundo. E então, nós fizemos uma turma de 5 casais. E foi a coisa mais rica do mundo. Desde então a gente só faz trabalho em grupo com eles, porque é muito mais rápido, muito mais eficaz. E um dia a gente foi fazer a seguinte atividade. A gente pediu para que eles anotassem no papel, e depois eles começaram a compartilhar com a gente, né? O que eles iriam ganhar quando esse filho chegasse. E aí eles escreveram um monte de coisa, tipo, eu vou ter alguém para me chamar de mãe, para me chamar de pai. Eu vou ter alguém para levar na escola, para jogar bola comigo. Eu vou ter alguém para jogar videogame comigo. Eu vou comemorar o Dia das Mães. Eu vou comemorar o Dia dos Pais. O Natal vai ser muito mais legal. E eu vou receber amor de filho, né? E tal. Tá? E falaram tanto de coisa. E quem está lá no acolhimento, lá no abrigo? Quando eles pensam em receber uma família, um pai e uma mãe, o que eles esperam que vai mudar na vida deles? Aí eles começaram, essa criança ou esse adolescente vai ter alguém agora para chamar de pai e mãe, e vai ser chamado de filho, né? Então ele vai ter alguém para pegar no colo, né? Para pegar ele no colo. Ele vai poder comemorar o Dia das Mães, o Dia dos Pais. O Natal dele vai ser muito mais legal. Ele vai ter alguém para brincar com ele, tipo, jogar bola, jogar videogame. Vocês estão vendo como que acaba que a balança é muito equilibrada? E a gente tem a impressão de que só a criança é que precisa ser resgatada, salva daquela história horrível, terrível. E eu, que sou uma pessoa forte, saudável, que tenho muito amor para dar, posso ser a mãe ou o pai desse ser frágil, sofrido, que precisa de mim. Então, se eu sou esse salvador, é lógico que essa criança, esse adolescente, vai vir de braços abertos para mim, correndo, e dizer, uau, que bom que eu te encontrei, que você me encontrou. Eu te amo mais do que tudo na minha vida. Eu vou fazer tudo aquilo que você me disser, porque agora você mudou a minha vida. E aí nisso essa criança chega. E da primeira vez que você fala que ela não pode ir na igreja de chinelo de dedo, que vai ter que colocar sandalinho, sapatinho ou tênis, ela começa a gritar de um jeito que o seu vizinho chama a polícia, porque acha que você está espancando a criança. Eu não estou brincando, eu estou falando de situações reais. E aí a polícia bate na sua porta para ver o que está acontecendo. E a criança está lá gritando, eu odeio você. Eu estou exagerando, gente? Mas Sara, você veio aqui para desanimar a gente? Não.
Eu já passei por situações semelhantes, não exatamente por essa, por outras até piores. E sabe por quê que a adoção dá certo? Quando a gente entende que nós somos os adultos da relação. E que se tem um buraco aqui de afeto, de amor, eu preciso resolver isso lá com a minha amiga Ana. Ana, tô carente. Não tô legal hoje, tô triste. Aconteceu isso, isso e isso. Falaram isso, isso e isso pra mim. Pelo amor de Deus, tô chorando aqui. Eu preciso encontrar alguém do meu tamanho. Eu não preciso esperar que os meus filhos, sejam eles biológicos ou adotivos, venham preencher os meus buracos, porque eles não dão conta disso. Da mesma forma que eu nunca consegui curar a orfandade do meu pai. Mas eu consegui sim, sendo a filha caçula, fazer com que ele me abraçasse, me pegasse no colo, até os quase 50 anos de idade. Consegui fazer com que meu pai, pela primeira vez, empurrasse um carrinho dentro de um shopping, um carrinho de bebê. Vocês já imaginaram de quem que era, né? Do Lucas. Minha mãe, a hora que viu, falou assim: Vargas nunca empurrou um carrinho de nenhum dos filhos e de nenhum dos netos. Por quê? Porque a gente foi construindo um vínculo forte, saudável. Havia o quê? Conexão. Aceitação. Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com limites? Tem um livro que eu gosto muito, chama Limites, Quando Dizer Sim, Quando Dizer Não. Se quiser anotar, pode anotar que vale a pena. Ele é um livro de 2 psicólogos cristãos e foi um best-seller alguns anos atrás. Esse livro mudou tanto a minha vida que eu fui lá para os Estados Unidos fazer um curso de 1 semana com esses caras. E eu gosto demais, eles têm muitos livros bons. O nome deles é Claude, C-L-O-U-D, e Townsend, T-O-W-N-S-E-N-D. Limites, quando dizer sim, quando dizer não. E nesse livro eles falam que todo adulto, que toda criança, até os 3 anos de idade, ela deve ser capaz de saber quem que ela é e quem é o outro, o que é dela e o que é do outro. Ela também é capaz de dizer sim e de dizer não, sem sofrer muito com isso. E ela também deve ser capaz de ouvir e receber sim e não, sem sofrer muito por isso. Alguém conhece alguém aqui de 40, 50 anos que até hoje tem dificuldade em algum desses itens, talvez os 3? Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Nós vamos ouvir muitos nãos dos nossos filhos, em todas as fases. E aí a gente vai ter que lidar com o quê? Com a nossa autorregulação. Mas afinal de contas, vocês estão falando de autorregulação? O que é isso? Tá bom. Tem uma palavra que é quase um sinônimo de autorregulação. Autocontrole. Mas a regulação, ela é mais propícia, porque o controle dá uma ideia assim de que eu estou fechando algo. E na verdade a regulação, ela é uma moderadora. Ela traz um equilíbrio, né? Vocês viram o que eu fiz quando eu subi aqui no palco? A Ana estava falando, eu enchi 2 copos de água e tomei. Por que eu fiz isso? Porque tinha algo me incomodando. O que estava me incomodando era que eu estava com... Pode falar, gente. Sede. Eu estava com sede. Então, no que eu cheguei aqui, eu sabia como resolver o meu problema. Eu vi essa garrafinha, eu falei, deve ser pra mim, ao menos uma. Fui lá, tomei a liberdade e matei a minha sede. Agora eu vou tomar mais um gole, porque eu tô com sede de novo. Ao tomar a água, eu estou me autorregulando quanto a uma necessidade minha. Certo? Só que para eu chegar nesse ponto, quando eu era bebezinha, minha mãe ficou muito doente. E aí quem foi que cuidou de mim? Meu pai e minha irmã. Minha irmã tinha 15 anos quando eu nasci. Então quando eu chorava, porque eu estava com sede ou com fome,
quem que vinha com a dedeira, né? Com a mamadeira para me dar o leite, ou água, o chazinho? O meu pai ou a minha irmã, durante aquele tempo que minha mãe estava doente, depois minha mãe. Eu precisei de alguém para me ensinar que aquele incômodo era sede. E sede se matava com líquido, com água, com chá, até mesmo com leite, né? Quando eu estava com sede, e meu pai, ou minha irmã, ou minha mãe vinham e me davam a dedeira, eles estavam sendo o quê? Reguladores externos, ok? Na verdade, você pode colocar no outro PowerPoint, eu inverti a ordem. Isso, olha aqui, ó. Essa menininha, ela tá arrasada, o mundo dela acabou, porque a barrinha de granola dela se partiu em duas, quebrou, e ela tá chorando desesperadamente. O mundo dela acabou, ficou sem chão, a granola quebrou. O que a gente falaria para essa menininha? Fala não, gente, calma. Talvez alguns falariam assim, né? Oh, coitadinha, não, quebrou a granola. Ah, meu Deus, vamos lá que a tia vai arrumar outra granola para você, né? Talvez a gente fizesse isso. Talvez outros fizessem assim, ah, não, para, você tá chorando porque a granola quebrou, você ia comer, fazer dela um pedacinho, enfia isso na boca, para de chorar e come logo. Qual dos dois gerou conexão com a menina? Primeiro ou segundo? Oi? O primeiro, né? Ah, Sara, tá mimando a menina. Crianças que vêm de lugares difíceis, uma das coisas que elas mais precisam é desenvolver o quê? Um senso de identidade, de valor e de propósito, de futuro. Qual dos dois adultos ajudou essa criança a entender que ela é importante e que se a granola é importante para ela, também vai ser para mim? E nós vamos ter que resolver esse problema aqui de algum jeito. Porque você é importante, você tem valor e eu vou te ajudar a chegar onde você quer chegar. Você quer ter uma granola inteira? Pois sim, nós vamos arrumar uma granola inteira. O primeiro ou o segundo? Ah, mas a vida é difícil, o mundo vai trazer consequências e tal. Então pronto, deixa as consequências virem na hora que elas tiverem que vir. No que depender da gente, sabe o que essas crianças e esses adolescentes mais precisam? Amor, acolhimento, respeito, cuidado. Estava ouvindo um podcast vindo para cá, para São Paulo, que são três, aliás, é um casal de pais adotivos, e o outro, eu não sei se ele é pai adotivo ou não, acho que ele é o facilitador só do programa. E aí essa mãe falava assim, um dia, o meu filho, eles tiveram 6 filhos, entre biológicos e adotivos. E ela falou, esse foi o que mais me deu trabalho. Nossa, ele quase me enlouqueceu. E aí um dia, estava muito frio, né, ela é americana, então aquele frio de Estados Unidos, né, frio de casaco pesado mesmo. Estava muito frio e a gente estava indo para um jogo de futebol. E eu falei para ele pegar uma jaqueta. E ele disse, não vou levar a jaqueta, eu não quero pegar a jaqueta. Ela falou, não sei ao certo porque que ele não queria pegar a jaqueta. Se ele não gostava da jaqueta, se ele queria só dizer não para mim, porque ele não, né, queria me contrariar, não sei. E aí, ela falou, eu confesso que na hora me veio assim, nossa, sabe o frio que tá lá fora? Dá vontade de deixar passar frio. Né? Quem vai aprender a me ouvir, que eu quero o bem desse menino. Ela falou, peraí, frio? Frio é uma das coisas que esse menino já passou muitas vezes na vida. E para ele se sentir seguro, amado, importante, ele precisa entender que eu estou do lado dele para esquentá-lo no frio. Apesar da sua rebeldia, da sua falta de educação, ou seja lá como você interprete a atitude dele, né? Ela foi, pegou a jaqueta,
colocou no porta-malas do carro, enfiou numa bolsa grande dela. Quando chegou lá, viu que ele estava com os lábios roxos e ela olhou para ele e falou assim: uau, tirou a jaqueta, parece que você está com frio. E colocou por cima dele. Ele rapidinho vestiu a jaqueta e pronto. O que ela fez? Uma regulação externa. Pode passar, por favor. As crianças que vêm de histórias, eu vou falar crianças, mas vocês já interpretem crianças e adolescentes, tá bom? Só para a gente andar mais rápido. As crianças que vêm de lugares difíceis, elas, mesmo estando seguras, não necessariamente sentem-se seguras. E eu vou voltar nisso aqui. Nós estamos num ambiente seguro aqui agora, certo? Fico pensando nos meus amigos que estão lá na Ucrânia. Meu Deus, que loucura o que eles estão vivendo, né? E lá eles não estão seguros de jeito nenhum, mesmo estando debaixo de bunkers, né, e tal. Mas nós aqui estamos num lugar seguro. Mas pode ser que alguém, apesar de estar num lugar seguro, esteja à espreita de que alguma coisa dê errado aqui. E que de uma hora para outra uma sirene soe, a gente começa a sentir cheiro de fumaça. Mas por quê? Porque apesar de estar num ambiente seguro, essa pessoa não está, por alguma razão, se sentindo segura. Ela pode estar tendo um ataque de ansiedade, sofrendo de síndrome do pânico, acabou de ver uma situação muito dramática, não está sabendo lidar com isso, criou uma fobia social durante a pandemia, desenvolveu uma fobia social durante a pandemia, sei lá. Uma das coisas mais difíceis é isso aqui. Demora, vai tempo, muito tempo, anos, para a gente conseguir ajudar os nossos filhos a se sentirem seguros. Seguros o suficiente para serem quem eles são, para usarem as suas palavras para se expressarem. E é muito importante que a gente entenda isso. Lá no começo, eles não tiveram voz, ou a voz deles não foi ouvida adequadamente. Não foi que nem eu, que nem você, que quando a gente estava com sede e a gente chorava, logo alguém vinha e nos dava água. Pode passar, por favor. Essa pessoa que vinha e nos dava água, ele era um regulador externo. Aí a gente foi crescendo. Até que um dia, eu não sei como que você falava, me contaram que eu não dava conta de falar água, eu falava aua, né? Então quando eu estava com sede, eu olhava para aquele adulto que estava cuidando de mim e falava aua, aua. Ele já sabia. Talvez você que não convivesse com a minha família não ia saber que eu estava querendo era água. Mas quem convivia comigo entendia a minha linguagem. E aí a gente já estava tendo o quê? Uma corregulação. Porque eu sabia já expressar o que eu queria, o que eu estava precisando. Eu só não dava conta de ir lá, abrir a geladeira e pegar água, ou abrir o filtro, né? Mas logo em seguida a gente cresceu mais um pouquinho. E aí a gente já sabia não só identificar que aquele incômodo era sede, a gente já sabia dizer que a gente estava querendo água, mas mais do que isso, a gente já dava conta de subir na cadeirinha, pegar o copinho de plástico, abrir a torneirinha do filtro, encher o copinho de água e matar a nossa sede, sem precisar mais da ajuda de ninguém. Então agora eu já consigo me autorregular. Vocês estão vendo que eu nunca vou chegar aqui se antes eu não passei por lá e por aqui. Crianças que vêm de lugares difíceis, muitas vezes, ao invés de receber água, quando elas estavam com sede, choravam. Elas receberam gritos, palmadas, vai dormir, e tiveram que aprender a dormir com sede, com fome. Quando disseram, para, não toca aí, não faz isso comigo, elas não foram ouvidas
E aos poucos elas foram perdendo a sua voz. E elas tiveram que se adaptar por meio de comportamentos inadequados. Porque quando uma menina está sendo abusada sexualmente e ela fica quieta, esse não é o comportamento que se espera de alguém que está sofrendo um abuso ou uma violência. Se espera que essa criança esperneie, grite, busque por socorro e tal. Mas foram tantas vezes que eles aprenderam a ter comportamentos inadequados. E na hora que queriam alguma coisa, que precisavam de alguma coisa, para que usar a voz? Foi feita uma pesquisa e a gente observa isso aqui no Brasil. Bebês que crescem, principalmente quando a gente tinha aquelas instituições de acolhimento maiores, né? Hoje no Brasil a gente não pode mais ter, mas quando a gente tinha os orfanatos, você ia na aula dos bebês, eles estavam todos quietinhos, eles não falavam, eles não choravam. E aí você pensava, nossa, como eles são bonzinhos. Eles só descobriram que não adianta chorar. Então eles pararam. Eles deixaram de expressar as suas necessidades. Agora aqui vem uma coisa importante. Quando eu falo de regulação, eu estou falando tanto de coisas externas, como por exemplo, eu estou com sede, eu quero água, quanto com situações como a que eu acabei de viver aqui há poucos momentos, né? Eu cheguei, tenho meus arquivos aqui no iCloud, estou crente que está tudo certo, porque eles estavam baixados, só que eu estou com problema de memória no meu computador. E qual não foi a minha surpresa? Olha, eu devo ter sido eu mesmo que mexi, mas assim, isso aqui não é o meu forte. Os arquivos estão todos na nuvem. E aí eles eram pesados, eu não estava conseguindo baixar. No primeiro momento dá até um tremorzinho assim, e depois eu falei, preciso de arquivo. Eu sei tudo que eu quero falar, eu sei o que eu quero compartilhar. O pessoal não vai conseguir me ouvir, entender. Ainda falei para os meninos, né? Esquenta não. Mas aí acabou que eles são tão competentes que eles deram conta de resolver o problema. Muito obrigada. Né? Mas por que eu consegui me autorregular? Porque antes, na minha vida, eu tive alguém que quando eu enfrentei problemas, chegou para mim e falou assim, calma. Se essa porta aqui não se abre, vai ter outra que vai se abrir. Se esse caminho aqui não dá certo, experimenta outro. Eu lembro um pouco antes de eu casar, um casal que nos acompanhou muito na fase que a gente estava noivos, e eles são muito sábios, até hoje eu os respeito demais. Ele falava assim, olha, na vida, e tudo que você vai fazer é como se você fosse atravessar um lago. E aí você vai ver uma pedra e você coloca o pé naquela pedra. E você vai e pisa, e você vê que ela está firme. Aí você tira o pé daquela pedra lá de trás, e você vai e pisa naquela outra, opa, escorregou, voltei para de trás. E agora eu vou tentar a outra pedra que está aqui. E assim eu vou atravessando o lago, até que eu chego do outro lado, pisando pedra por pedra. Vocês estão entendendo como que eu tive alguém que foi um regulador externo, que me ensinou coisas que hoje, né, me ajuda a controlar o quê? As minhas emoções. Se eu fosse mais nova e meu PowerPoint não funcionasse, meu Deus, talvez eu ficasse desnorteada. E agora? Cadê minha cola? Né? Nós precisamos ser os reguladores externos dos nossos filhos. Mas eu só vou conseguir ser uma reguladora externa e uma correguladora se eu conseguir me autorregular quando meu filho estiver desregulado. Quando ele estiver olhando para mim e falando assim, eu odeio você, eu quero ir embora dessa casa. Eu não vou perguntar quem já viveu essa situação, tá? Só vou dizer que eu já. E aí, no começo eu olhava e falava assim, sinto muito.
sou sua mãe, é o que temos para hoje, e você vai continuar sendo minha filha para sempre. Não vai dar para você ter outra família, porque eu não vou desistir de você de jeito nenhum. Vem cá, deixa eu te dar um abraço, vem cá, o que está acontecendo? Olhava olho no olho, abaixava, ouvia, né? Hoje já tem que ficar na ponta do pé para olhar olho no olho, né, Kelly? Tá maior do que eu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu teria outras coisas para falar para vocês. Coloca naquele slide que você estava. Eu quero só terminar dizendo o seguinte. As crianças que vêm de lugares difíceis, eu gosto muito desse slide. O Dr. Daniel Siegel, que escreveu outros 2 livros fantásticos. Escreveu O Cérebro da Criança e O Cérebro do Adolescente. Excelentes os livros. Ele ensinou a gente, de uma forma didática, a representar o cérebro com a palma da nossa mão. Então, ele fala que os nossos dedos são a parte superior do nosso cérebro, tá? E eles estão aqui, ó, quando o nosso cérebro está relaxado, a parte superior está relaxada por sobre a amígdala cerebral, e a parte inferior seria o punho da nossa mão. Se alguém entrasse aqui dando tiros para cima, o que ia acontecer? Todos nós iríamos ficar regulados? Não, a gente ia se desregular. A menos que você seja assim, o super-homem ou a Mulher Maravilha. A gente ia assustar, né? E o que ia acontecer com o nosso cérebro quando a gente fica com medo? É como se... Sabe quando você aperta o interruptor e você desliga a luz? Pronto, apertou o interruptor. O que aconteceu? Desconectei a parte superior. É como se ela fosse desligada. E a parte superior do cérebro, ela é capaz... o que ela faz? É nela que está a tomada de decisões, a parte de organização, de atenção, planejamento, regulação, razão, o pensar e o aprender. Se eu perguntasse aqui, entre os pais, quem por volta dos 6, 7, 8, 9 anos teve um filho por adoção que foi diagnosticado com TDAH, eu não tenho dúvida de que a maioria dos pais iriam levantar a mão. Não vou fazer isso porque eu não quero constranger ninguém. Isso é uma coisa que nem todo mundo gosta de falar. E muitas vezes, esse TDAH, eu não estou dizendo que não precisa tomar remédio, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Muitas vezes precisa. Mas não é só o remédio. O problema dessa criança começa num transtorno de vínculo. Porque lá no começo, ela não foi atendida nas suas necessidades mais importantes e vitais. Então, agora ela vive no modo sobrevivência. Ela vive em hipervigilância. E quando eu estou em hipervigilância, é só meu cérebro inferior que está ligado. E ele é responsável por quê? Pelo estado de excitação, por discernir o perigo. É ele que lida com o medo. É aquela pessoa que em todo tempo ou está desligado, porque aí eles podem levantar 3 padrões. Essas crianças, elas podem desenvolver um desses 3 padrões de comportamento. O primeiro é lutar. É aquela criança que rasga o papel do colega, que quebra o brinquedo do amiguinho, que bate no outro, que implica, que está sempre brigando com todo mundo. Parece que o mundo inteiro está contra ela e ela está contra todos. Entendeu? Essa é a criança que estabelece que quando está em hipervigilância, esse é o padrão. Foi como ela aprendeu a lidar na hora que ela estava em perigo, em negligência, sofrendo violência, abuso. O outro padrão é o de fugir. Fugir é a criança que muitas vezes é diagnosticada não com TDAH, né? TDAH é essa aqui. O H está aqui. Essa aqui é o TDA. A criança que vive no mundo da lua, que você está falando com ela e ela está longe. Ela está olhando para você, mas aí você pergunta assim, você entendeu o que eu falei? Hã? Repete para mim o que eu falei. Hã? E tem a outra, que é o espírito do Peter Pan, né? Ela fica paralisada.
É como se ela não desse conta de sair do lugar. Eu tenho esse padrão quando eu fico com medo, gente. Eu sou uma pessoa que luto muito, mas quando a coisa realmente aperta, muitas vezes eu travo. Eu lembro uma vez que a Kathleen caiu na piscina, ela estava aprendendo a usar a boinha, meu marido chegou em casa perdendo medo da água. Meu marido chegou em casa do trabalho no sábado, na hora do almoço, e ela, papai, vem o que eu consegui. Ela foi e pulou na piscina com tudo, ela só esqueceu que ela estava sem a boia. Eu que estava de short e biquíni, né, de chinelo, que devia ter pulado na piscina para pegar a menina, na hora eu, Kathleen! E travei. E parei, não dei conta de fazer nada. O Rodrigo que estava chegando do trabalho, eu só vi ele arrancando celular e pulando de relógio, de roupa, de tênis, com carteira, com tudo dentro da piscina para tirar a menina. Porque eu travei. Só que os nossos filhos, muitas vezes, isso aqui vira o quê? Um padrão, porque eles estão em hipervigilância. O que eles precisam? Primeiro, que eu seja um regulador externo, para desarmar o medo. Lembra do comportamento inadequado? Que ao invés de gritar, de espernear, a criança aprendeu a ficar quieta, por exemplo, e depois ela vai desenvolvendo esses padrões, um desses padrões. A gente se preocupa demais com o comportamento. Tem uma coisa que eu observo, pais por adoção, parece que querem provar para o mundo que a adoção dá certo. Larga a mão disso. Você não tem obrigação de provar nada para ninguém. Família é família e ponto. E todas têm o seu lado bom e as suas dificuldades. Agora, vamos falar a verdade? A gente sabe que a nossa estrada vai ter pedrinhas. A gente sabe que essa criança chega com uma história, mesmo que ela chegue com 2 dias de vida. Porque naquela gestação, essa mãe pode ter feito uso abusivo de drogas, de álcool, essa mãe estava sofrendo violência, e isso tudo passa pro bebê durante a gestação. Lembrei da frase da Karen Purse, que eu queria lembrar aquela hora. Traumas causados por meio de relacionamentos são ressignificados por meio de novos relacionamentos. E é com essa frase que eu quero terminar esse tempo de compartilhar e quero abrir para perguntas, ok? Eu só quero pedir para que a sua pergunta não seja outra palestra, para que mais pessoas possam perguntar, ok? Mas lembre-se disso. Traumas que foram causados por meio de relacionamentos, eles vão ser tratados ou até mesmo curados por meio de novos relacionamentos. Olha que oportunidade que a gente tem por meio da adoção. É isso aí. Agora é com vocês. Toma mais água. Alguém quer comentar ou perguntar alguma coisa? Como que a gente faz, Ana? É assim mesmo? É assim mesmo. Então tá bom. Vocês viram que a Ana ela é minha mestre, então tudo eu pergunto pra ela, Ana, como que a gente faz? Teve alguma coisa que te incomodou, que você não entendeu direito, você ficou com a pulga atrás da orelha? Por favor, traga, você não precisa concordar com o que foi trazido aqui. Agora é a hora da gente perguntar, da gente discordar, da gente falar, mas e se... Vou começar a fazer pergunta para vocês, então. Você sabe que quando as pessoas não perguntam é porque elas entenderam tudo ou não entenderam nada, né, gente? Ah, sim, obrigada, Ana. Gente, não vai dar tempo de eu entrar detalhadamente nisso. Nós recebemos a educação dos nossos pais, e essa educação que nós recebemos, a forma como nós fomos criados, educados, acaba que ela tem muito impacto, né, quando a gente se torna pai e mãe. E esse impacto ele pode ser repetitivo ou ele pode ser opositório, né? Muitas vezes eu quero romper com aquilo, quero fazer tudo diferente, e aí eu posso ir para outro extremo. Existem 4 padrões, né, 4 estilos de parentalidade.
Vocês já ouviram falar sobre esses 4 estilos de parentalidade? Já? Não? Então tá, então vamos rapidamente passar por aí. Meu pai, voltei nele, hoje eu tô gostando de falar dele, hein? Que é isso? Tô com saudade. O meu pai, ele era militar e pastor evangélico. Que estilo de autoridade, que estilo de parentalidade vocês acham que ele exercia? Ele era o quê? Autoritário. Corre lá e faz isso. Pai, eu não quero. Por quê? Não tem porquê, porque eu tô mandando. Era aquele negócio, né? Então, muitas vezes, o que é o estilo autoritário? Imagina que a gente tem um gráfico aqui, onde lá em cima eu tenho estrutura, regras, limites, ok? E aqui embaixo eu tenho muito carinho, muita presença, certo? O autoritário vai estar onde? Lá na estrutura, regra, ou aqui na presença, no brincar, no tá? Lá em cima, né? Pouco disso aqui, ok? Outra coisa que a gente pode ver, além da estrutura, da regra e tal, da presença, eu tenho a questão do controle, né? De querer controlar, de ter muitos limites, ok? Ter muitas regras, ou não ter regra nenhuma. O autoritário está onde? Muitas regras, certo? Aí tem um outro padrão. Muitas vezes o filho do autoritário, ele quer romper com isso. E aí o que ele faz? Muita presença, muito abraço, muita cosquinha. Eu vou ser a melhor amiga da minha filha. Quem já ouviu falar isso? Bobagem. Essa semana perguntaram para minha filha assim, você quer conversar comigo sozinha? Não, quero que minha mãe fique comigo. Ela sabe tudo de mim mesmo? Aí a pessoa, tudo? Aí eu olhei assim pra ela, tá bom, pode ser sozinha. Fala sério, a gente não vai ser a melhor amiga da nossa filha. A minha melhor amiga pode ser a Ana. Agora, a Kelly precisa de uma melhor amiga dos seus 18, 19, 20 anos, não é verdade? Tá entendendo o que eu tô falando? Então, esse pai, essa mãe, tem muita presença, é aquele que não falta. O filho vai entregar a maçã naquela semana para a professora. Ela vai lá para assistir, bater palma, sabe? Assim, que ela está presente em tudo e tal. E quantas regras? Vocês acham que tem muita regra ou pouca regra? Pouca, coitadinho, já sofreu tanto, gente. Imagina, que dó desse menino, né? Bom, como que é o nome desse pai, gente? Liberal. Essa é a mãe e o pai liberal. Tem um outro pai que ele tem pouca presença, pouco carinho e tal, ok? E tem poucas regras, poucos limites. Que pai e mãe é esse? O negligente, ok? E tem um quarto tipo de pai e mãe, que é aquele que ele tem muita presença, ok? Mas ele não é rígido. Ele tem muita presença, ele não é rígido, mas ele também traz regras, limites. Então existe amor, presença, carinho, mas também existem limites, regras que trazem segurança para essa criança. E como que se chama esse pai? Autoritativo. É interessante, não vai dar tempo de eu discorrer isso tudo. Fizeram estudos para ver o que vira o filho desses estilos parentais. E é incrível. O dos 3 primeiros estilos, as crianças não vão tão bem na escola, dão muito trabalho na adolescência, se envolvem, tem uma tendência muito maior a se envolver com promiscuidade sexual, com uso abusivo de álcool e drogas, até mesmo dependendo do tipo. O liberal é o que os filhos mais se envolvem com delinquência juvenil mesmo.
E sabe quais são os filhos mais saudáveis, os que são mais felizes, realizados e se dão bem na vida? Os filhos do autoritativo. Aquele que tem muita presença, mas que também tem regras. Também tem princípios. Então, gente, mas para a gente saber lidar com isso, reconhecendo a necessidade da criança, eu preciso olhar para a mensagem que está por trás do comportamento. Ok? E não só para o comportamento. Isso vai tempo. Isso vai muito do nosso tempo. Mas vale a pena. Porque a colheita vale a pena. Hoje eu estou com minhas filhas. As três são quase trigêmeas. Elas estão com 19 anos. E a gente já viveu e ainda vive muita coisa. Mas foi tão bom ouvir da Kelly agora, quando a gente estava vindo de Uberlândia para cá, para São Paulo. Quando ela virou para mim e falou assim: mamãe, até hoje eles não conhecem, o Lucas tinha uns 13, 14 anos, ele virou para mim e falou assim: ô mamãe, tava saindo da escola, você vai achar ruim se eu te chamar de mãe? Eu falei: não. Por quê? Estão te zoando lá na escola? Ele: aham. Então eu vou te chamar de mãe, tá, mamãe? Até hoje os 4 me chamam de mamãe. E a Kelly olhou pra mim e falou assim: mamãe, você tem mudado muito. Hoje eu consigo conversar porque você sabe me ouvir. Você não briga comigo. E meu olhinho, ela não viu porque eu estava dirigindo, ficou cheio de lágrimas. Porque a gente vai aprendendo a ser mãe. A gente vai aprendendo a ser pai. É isso aí, gente. Nossa, nosso tempo estourou. Obrigada. Deus abençoe vocês. Valeu demais. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada, Sara. Obrigada mesmo. Bom, gente, nós estamos caminhando, então, no final da nossa reunião, né? E eu vi que chegaram algumas pessoas depois, né? Que bom que vocês puderam vir. Eu queria dar mais um aviso que eu acabei esquecendo. Cadê a Bia? A Bia está lá atrás. Levanta a mão, Bia. Os voluntários do Semente, procurem a Bia. Nós precisamos renovar os nossos termos de voluntariado, tá bom? Então, Bia, né, quem não pegou ainda, lá no final. E eu queria chamar a Silmara aqui, né, Sil? Você não vai terminar aqui o negócio? Não vai encerrar? Não vai encerrar a dinâmica? Ah, tá. Quem pediu o certificado também procura a Mari aqui. Não vai terminar? Olha o Sementinha chegando. E aí, pessoal? Tudo bem? Foi bom lá? Bruno, você quer falar alguma coisa do Sementinha? Ou tem algum porta-voz que queira falar o que vocês aprontaram lá? Obrigado. Não? Desculpa, mãe. Tudo bem, criançada? Eu tô vendo que vocês chegaram quietinhos aí pra gente encerrar, né? Nossa primeira reunião presencial. Vocês comeram alguma coisa lá? Sim. Não? Como assim? Mentirosa. Ah, comeram ou não comeram? Não, olha, senão você faz... Não. Me fala uma coisa, gente. Quem que recebeu seus filhos na pandemia? Levanta a mão. Aê, muito bem-vindos. Palmas, gente. Quanta família, né? Que coisa boa. A gente está muito feliz de ver essa sala cheia de criança e adolescente também, né? Hã? Tudo bem, Bruno? Sobreviveu? E sentado lá da mamãe, mandaram sentar lá da mãe. Tá certo. Gente, outra coisa importante também que a gente quer deixar para vocês, nós já estamos organizando a nossa Semana da Adoção, Sara, que vai ter como tema Adoção se faz em rede. E a gente vai trazer para vocês pessoas bem legais para falar durante a nossa semana. Vamos ter atividades, enfim. Né? E nosso maior parceiro nessa semana é o CMDCA, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, aqui representado pela Cida, que é a presidente. Então, assim, a gente está trabalhando bastante. Nós queremos contar com vocês que vai ser uma semana daquelas, para a gente falar de adoção do começo ao fim, né? Silmara, você quer encerrar a dinâmica bem, por favor?
Então, pessoal, só para falar um tchauzinho mais carinhoso para vocês, né? Na verdade, a ideia da dinâmica era trazer essa questão do alimento simbólico e do alimento concreto, que eu acho que a Sara trouxe também por meio da fala dela, o quanto a nossa postura transforma o outro, enquanto a nossa postura mexe com o outro, e quanto a existência real do outro mexe com a gente e nos transforma, né, Sara? E amplia a nossa pessoa. Então, eu achei que as palavras que foram trazidas aqui, né, do que é necessário numa família, solidariedade, sinceridade, muito amor e etc., né, que a gente consiga viver isso de verdade. Né? Às vezes é mais fácil falar do que viver. Né? Às vezes na hora da raiva, na hora do nervoso, a gente esquece daquilo que a gente acha que a família tem que ser, e a gente dá umas escorregadas. É a vida. Acontece só para quem está vivo. Então, né, que a gente consiga viver isso que a gente deseja viver. Então, um beijão para todos. Pessoal do Germinar, teremos novidades na nossa próxima reunião. A adoção se faz em rede, nós somos rede, usamos a rede. Vamos precisar da ajuda de todo mundo. Então, um beijão. Sara, vem aqui de novo. Nós vamos deixar para você esse mimo, né, de uma voluntária até do Semente que fez, e entregar para você esse vasinho com o símbolo do nosso logo, né? Gratidão, né? É simples, né? Mas vai ficar sempre aí no seu escritório, na sua casa, para lembrar da gente, tá bom?